Curso de Programação em Linguagens, aula 13. Nós vamos continuar falando aqui de Assembly, indo para frente, mostrando também a sua integração com sistema operacional. Vocês vão ver as razões aqui, tá? Olha, o emulador que nós estamos usando, ele faz o papel de uma pequena CPU. Tem vários emuladores aí no mercado, né, que fazem máquinas virtuais, tanto para Windows quanto para Linux. Vocês devem conhecer o VirtualBox, né, o QEMU do Linux, né, eu acho que tem para Windows também agora. Né? É muito vantajoso vocês fazerem simulações em máquinas virtuais, que elas funcionam como sandbox, né? Uma caixa de areia, um local de experiências para você não detonar o seu sistema operacional, se não detonar a sua máquina, tá? Bem, então este nosso emulador, ele não sabe, a princípio, né, apenas com a linguagem Assembler, que existe um teclado ou vídeo conectado ao nosso computador. Nós sabemos, nosso Windows, debaixo do qual nós estamos rodando o emulador, sabe. Mas o emulador, não. No caso do computador, tá? A CPU também não sabe. Por isso nós temos chipsets. Vocês devem ouvir isso para lá e para cá, o termo chipset, né? Vocês vão lá na aula 2 de Windows, tá? Que ele explica como é que funciona essa máquina que roda o Windows, ou também o Linux, vale a coisa semelhante, né? Então, esses chipsets, e nas placas modernas só tem um agora, né? As coisas estão melhorando, e algumas também o controlador já está dentro da CPU, tá? Então, eles cuidam dos periféricos, mapeando esses periféricos na memória, ou na forma de portas, ou na forma de endereço, para facilitar acesso, tá? Ele faz lá a convenção, não sei se vocês lembram antigamente, as impressoras paralelas, o endereço era 378, né? O vídeo era 3F8 e assim por diante. Bom, então aqui eu deixo a recomendação para vocês assistirem o vídeo 2 lá da playlist de Windows, para um melhor esclarecimento disso. Então vejam bem, ó, aqui no meio a CPU só sabe da existência da impressora indo lá na ponte norte, né? Antigamente era a ponte norte, então tem que ir no chipset, vai no APIC, né? Que tem a lista de todas as interrupções, né? Chega no chipset a ponte sul, onde estão conectados os dispositivos lentos, tá? E para saber, né, para onde ele se desloca quando vem interrupção do teclado, por exemplo, vem lá o código do teclado, a tabelinha é carregada na ROM BIOS durante o boot, tá? Hoje ele vai no chipset que seria a ponte norte, né? E dali ele tem acesso a todos os dispositivos por meio dessa tabela que é carregada, correto? Bem, então o nosso emulador vai precisar ter coisa semelhante. Bem, então, olhando por outro lado, para ficar bem fixado na memória de vocês, durante a inicialização da máquina, do boot, o chipset correspondente ao teclado, hoje só chipset. Antigamente existia uma controladora, vocês vão ver aqui embaixo, tá? Para cada dispositivo. O computador era todo desorganizado, tá? Surgiu um novo periférico no mercado, fazia uma controladora para ele, fazia um chip e tal, e a placa-mãe ficava cheia de chip. Bom, então esse chipset detecta os dispositivos fisicamente conectados à máquina, né? E alimenta uma tabela com o endereço das funções, tá? Lá na ROM BIOS. Bem, essas funções são as iniciadoras daquilo que nós chamamos de drive de dispositivo. Já viram? Hoje em dia, você compra um negócio, tem lá dentro o drive. Só que, graças a Deus, o Windows tem drivers genéricos para
tudo quanto é coisa, tá? Para vídeo, para teclados, e hoje é USB, né? E lá dentro o dispositivo manda um código falando pela USB quem é que, né, por hub de USB, quem é o dispositivo que solicitou a interrupção, tá? Bem, nos tempos lá do 8080, 8088 e desses Z80 do qual nós estamos falando, tinha um controlador de dispositivos. Fizeram o 8089 e aí ele é que controlava o mouse, o teclado, o disco, o disquete e a impressora. Surgia, por exemplo, o scanner. O computador tinha que ter um controlador, né, novo para scanner. Então o pessoal tinha que comprar máquinas. Essa máquina agora aceita scanner, tá? Assim como leitoras de cartões e tal. Hoje, graças a Deus, está muito mais fácil com os chipsets e a evolução do sistema operacional, né? Que tem uma convenção geral e geralmente é para USB, né? E aí associa cada um ao dispositivo que está instalado na máquina, virou tudo genérico, tá? Bem, nesse exemplo nosso, né, vocês vão ver, a aula é um pouco longa, nós vamos manipular a entrada pelo teclado. O nosso emulador veio com uma BIOS embutida, ou seja, já tem dentro do programa dele, é um programa, não é um hardware. Então, lá dentro ele já tem a tabelinha, né, dos in e outs, das portas, tá? Dos endereços de requisição, que é atrelado ao programa. E embaixo, não sei se vocês viram, né, tem uma emulação num terminal VT100. Seria o vídeo dele. As respostas não vão para o vídeo do computador, vai para aquele quadradinho lá, né, do lado direito embaixo, que seria, tá fazendo às vezes de display do nosso computador. Bom, e o que foi informado, vocês podem ver lá na página, né, eu deixei o endereço aí no comentário, é que o IN, fazendo o comando IN do Assembler na porta 01, ele retorna o caractere digitado no teclado, no registrador A. Fazendo o IN na porta 2, ele retorna o status do teclado. 0 para nada sendo digitado e diferente de 0 se algo foi digitado. Um out agora é saída, não é recebimento, tá? Você está enviando dados por uma porta, né? É a instrução out do assembler. Então, mandando pela porta 01, ele envia um dado para o terminal por display de luz. Não tem sentido fazer um out, né, para uma porta, né, que não seja um dispositivo de saída. Por isso que a porta 1 pode ser usada para teclado, né, e para o display. Não tem problema nenhum, porque uma é só entrada, teclado, outra é só saída, tá? No caso aqui do nosso antigamente. Estou mostrando para você a evolução aí, né, até chegar hoje. Bom, um out pela porta 2, né? Se você enviar um 0, o emulador seleciona o terminal. Se for diferente de 0, né, aí ele pega os bits e acende as luzes correspondentes naquele displayzinho que vocês viram de luzinhas vermelhas, né? Vou mostrar aqui na hora que eu estiver rodando. E o out pela porta 03, ela é tipo um LET. O que é LET? Ele age como uma memória. Quando você enviou, o valor fica ali retido, tá? Ele exibe a combinação de luzes acesas de acordo com os bits em estado 1 recebidos. É como se fosse uma duplicata aí. Bem, agora nós vamos mostrar aqui que programa que nós vamos rodar, ok? Então, apresentando aqui o programa em Assembly, ou seja, com esses símbolos aqui, ó, .equ, .org, .end, que não são assembler, né? Essas são diretivas para facilitar. Nós vamos
fazer com que vocês compreendam por que é que nós precisamos de um sistema operacional. Tá? Então, prestem bastante atenção aqui na aula. Bem, aqui função, a variável função, a gente declara valor 1. Vai ser, né, a nossa porta, que aliás aqui nós não substituímos, mas tudo bem. Bem, o org diz que o programa vai ser organizado a partir do endereço 150, porque aqui não é um espaço virtual de Windows nem nada, nós podemos organizar em qualquer lugar, tá? Bem, carregamos o valor 0 em A, porque pode vir algum resíduo, né? E já damos um Alt, né? Porque nós precisamos enviar um 0 pela porta 2, para selecionar a tela VT100. O que é isso? Aquela telinha que está embaixo do emulador à direita, porque o emulador não envia sinal para o display. Lembre-se, nós estamos na tela colorida do Windows, tá bom? Bem, depois nós voltamos com o valor 0, né, em A, né? E para garantir, isso aqui é só para garantir, tá? E iniciamos o loop. Ó, nós temos um loop menor e um loop maior. O que é o loop menor? Ele fica esperando uma tecla. Vou falar primeiro em termos gerais. O loop maior fica esperando o Enter para encerrar o programa. Estão entendendo? Então nós vamos recebendo as teclas, vamos jogar lá no terminal VT100, tá? Até que seja dado um Enter. Então agora é interessante a gente disparar o emuladorzinho, né? Carregar o programa que nós fizemos, né? O wait key, espera uma tecla. Estão vendo aí? E vamos assemblar ele, porque assemblando, lembra? Ele carrega o endereço inicial aqui. É como carregar um executável na memória. Tá certo? Quando você carrega um executável em Windows, ele já seta lá o endereço inicial lendo uma estrutura grande, tá, de programa. Nós vamos ensinar isso tudo aqui no Windows avançado, né? Na playlist de Windows avançado. Aconselho vocês a seguirem, tá? Porque toda essa informação aqui é garimpada na internet, porque o pessoal esconde as coisas, tá? Bem, então vamos rodar o programa aqui para entender o que ele faz e voltar à listagem. Então, ele está executando aqui, estão percebendo? Entre o endereço 156 e 159, que está aqui, ó. É o loop interno. Ele está esperando uma tecla, vou digitar A. Olha lá embaixo, apareceu A, tá? Depois, B. Olha lá, apareceu B. Quando eu der Enter, observem o contador lá em cima, tá? Observem lá, que ele vai parar, ó. Dou Enter, o programa parou em 165, ou seja, depois da instrução Halt. Compreenderam? Então, voltemos lá na listagem. A tecla pressionada, ela é recebida no acumulador A. Lembrem-se, tem registros especiais dentro do processador com funções especiais, tá? Então, ele recebe pela porta 1, a instrução IN faz isso, ela lê a porta 1 desse emulador aqui, que é uma CPU convencionada, tá? E recebe o caractere digitado. Por que eles colocaram 1? Porque antes no DOS era assim, no DOS. Até o Windows XP foi assim. Depois eles protegeram o teclado. Vocês entendem por quê? Por causa dos programas keyloggers, né, que ficam acompanhando o que você digita. Então agora teclado que você tecla, né, é sujeito ao kernel e não é mais
manipulado em modo user do Windows. Agora ele está em modo executivo, tá? Bem, a gente salva o byte lido no registrador B, né? Porque nós precisamos ter uma variável temporária, porque as outras operações sobre o A vão fazer a gente perder o valor digitado, tá? Bem, aí eu comparo com zero, tá certo? Com o valor zero, ou seja, não foi nada digitado. Aí ele fica aqui no loop. Quando alguma coisa é digitada, ele desce para cá e dá um Alt na porta 1 do valor que está em A, ou seja, vai para esse pequeno terminal VT100 que nós temos aqui, ó. Estão vendo aqui no emulador, ó. Veio aqui para essa parte que é o nosso terminal, a nossa área de saída. Vamos dar o RUM de novo aqui, ó. E eu vou digitar alguma coisa. Tá? Nós tem que dar assembly de novo para ele voltar para o endereço inicial ou a gente escreve ali, tá? Então eu dou RAM. E eu vou escrever meu nome aqui, ó. Ele inicia na posição 1, ó. Tá aí. Digitou, pegou tudo. Dou Enter. Aí ele sai para o programa. O PC fica lá, né? O Program Counter fica em 165 de novo. Correto? Então, cada caractere digitado é dado um Alt pela mesma porta, mas ele sabe que você não pode mandar caractere para teclado. Teclado é somente saída, né? É só uma porta de saída, né? Então ele pode usar o mesmo número de porta 1 para o vídeo. Então ele mandou aqui pelo Alt, né? Na porta 1 o valor A e mostrou a tecla para a gente. Recarrega a tecla digitada, tá? Que nós botamos por segurança no B como um temporário, recarrega em A e compara se esse caractere, né, digitado é o Enter. E aí ele encerra o loop. Tá bom? Compreenderam? Agora nós vamos dar uma explicação de por que nós precisamos de um sistema operacional. Tá certo? Bem, por que nós precisamos de um sistema operacional? Essa tarefa aqui, no loop menor, ela fica esperando o teclado. Tá? Então a CPU fica aí. Tá? Fica nesse loop menor aí, até que você digite alguma coisa. E só vai liberar o processador depois que você der Enter aqui embaixo. Tá certo? Viu que teclou alguma coisa, né? Exibe a tecla e tal e compara com Enter para encerrar. Esse programa está mandando no processador. Não pode. Tá certo? Então, quais são as suas alternativas? Você faz um loop maior, né? No programa de saída, o primeiro programa 0 carregado pelo sistema, em que esse loop maior dá uma fração de CPU para cada programa, tá? Então ele vai colocando as instruções assembler para o processador, né? Quem coloca é o sistema operacional, é que dá ao processador as instruções, tá? Tem prioridades também, tá? Então alguns programas têm mais tempo do que os outros, tá? O teclado, por exemplo, precisa de alta prioridade, né? Mas não prioridade total, né? Como esse programa está fazendo. Porque é preciso responder rapidamente alguma coisa que o usuário digitou. Mouse também, tá? Então, por isso que nós temos hoje o chipset controlando os dispositivos, né? Ele fica entre a CPU e o teclado, ou o mouse, ou impressora, para que nenhum programa sequestre o processador. Tá certo? Então ele que fica esperando. Aí alguém digita alguma coisa, o chipset fala assim: opa,
foi fulano, ele recebe o código do dispositivo, aí ele vai lá e acessa o pino de interrupção do processador, o processador salva o que estava fazendo, carrega o processo que estava pedindo teclado, tá? Ou os processos, né? E aí vai no processo correto e executa algumas instruções, tá certo? De acordo com o tempo, tá bom? De acordo com o tempo, prioridade que cada processo tem. Nesse caso que eu falei, Time Sharing Option, né? Aquela modalidade de processador que dá um tempo para cada processo, tá bom? Então, quem controla os processos em execução em um sistema operacional é o gerenciador de processo e tem que ser isso. Nós podemos fazer nesse programa aqui, né, um loop maior, né, que fica executando trechos, cada função seria um processo, tá? E ele, num determinado tempo, né, vai lá e dá call naquele processo. Fica lá um tempo e volta. Então, o processo tem que ter contador de tempo lá dentro. Por isso que o gerenciador de processo, ele que controla a execução das instruções dos opcodes assembler. Correto? Por causa disso que vocês viram aqui, ó. Um loop de teclado pode sequestrar a CPU para ele. Enquanto você não digitar Enter, ele não libera o programa. Correto? Então, eu espero que vocês tenham entendido isso aí. Nós vamos falar sobre sistemas operacionais também. Vamos dar uma dica aqui nesse curso, né? E depois fazer uma playlist só enfocando sistemas operacionais. Tá bom? Então, aconselho ver essa aula outra vez, tá? E saber que, fiquem sabendo, hoje você não pode, por um programa assembler, manipular a porta de teclado, tá? Não é permitido mais. Somente os drivers é que podem fazer isso. Então, você teria que fazer um programa que é um drive de teclado para controlá-lo, né? E aí você não poderia fazer invasão de uma outra máquina pelo teclado, porque o cara vai saber, né? Quando executar um programa lá que você coloca com o seu drive, ele vai saber que aquilo ali é um drive, né? E vai parar, o Smart Screen vai parar ele. Tá bom? Por quê? Você vai estar acessando um programa executável, que corresponde a um drive. Tá certo? A um instalador. Positivo? Isso é para proteção de vocês. É a partir do Windows 7 ou Windows 8, tá? Que eles fizeram isso. Eles protegeram o drive protegeram o teclado com um driver obrigatório, tá? Você só acessa, né, o teclado via um driver, correto? Então, essa aula foi um pouco longa, né? Nós estamos muito obrigado. Estamos encerrando a aula 13 aí.